Ei, então, essa semana eu assisti a um filme que eu achei muito interessante. Não apenas pelo filme em si, mas pelas coisas que me fez pensar, que ele me fez pensar. Acho que a maioria já assistiu. Se não assistir, faça o teste. É o Yesterday. Atenção, aviso de spoiler. No filme Yesterday, um, um jovem, o Jack, ele está tentando seguir a carreira musical dele, mas, enfim, ele não consegue. Né? Ele até tem algum talento, mas ele não consegue desenvolver um trabalho a ponto de chamar a atenção ao público. E, e nesse filme acontece um grande incidente, incidente mágico, e ele sugere na brincadeira que caso o que aconteceria se os Beatles não existissem. E aí, como uma espécie de mágica, como uma espécie de mágica, ele acorda e os Beatles não existem. E aí, só ele lembra dos Beatles. O que acontece? Ele vai fazer sucesso com as músicas dos Beatles. E ele consegue de fato chegar ao estrelado, chegar ao sucesso. Ele consegue fazer sucesso com a música dos Beatles. Dá tudo certo para ele. Bom, no final ele passa por um dilema ético, obviamente, e decide abrir mão de todos os direitos, porque ele revela que essas músicas, na verdade, faziam parte de, de uma banda e que ele estaria roubando. Então, como os Beatles não existem, ele não tem para quem dar os créditos, ele termina abrindo mão dos direitos. Daí tudo bem, o filme é muito legal, tá? O filme é quase um musical, vale muito a pena assistir. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando na possibilidade real de muitas coisas não. Essa é a Mel. De muitas coisas não. O que aconteceria se algumas coisas não existissem de fato? Se de repente a gente terminasse. É como se voltasse ao tempo, na verdade. Assim, seria como se na verdade não. Porque o mundo já existiu sem os Beatles. Então, se você voltasse para os anos 40, por exemplo, os Beatles não existiriam. E aí daria para você simular o que é o mundo sem os Beatles. A questão é que, se de repente os Beatles em 2022 ou 2000 e não sei quando você está assistindo a esse vídeo, o que aconteceria hoje se os Beatles não existissem? Imagine toda a influência que os Beatles deixou na música. Quantas bandas, quantas bandas deixariam de existir? Que mundo seria esse sem os Beatles? E aí, numa viagem total, eu fico pensando, tipo, o que aconteceria o que aconteceria no mundo se não houvesse, por exemplo, Platão? Tipo, a pessoa mais importante da filosofia. Não, foi Sócrates. Tá, ok. Pode até ter sido Sócrates para muita gente. Mas tudo que a gente conhece de Sócrates veio dos escritos de Platão. Há quem pense que Sócrates é um personagem de Platão e que Platão seria o grande gênio. Enfim, não importa se Sócrates existiu ou não. O que importa é que o conhecimento de Sócrates e o conhecimento de Platão, eles advêm de um homem, ou talvez mais de um, não sei, que teria escrito os 30 e tantos diálogos a quem atribuímos a Platão. Platão foi tão importante para a história da filosofia que ele passa a influenciar muita gente que veio, como por exemplo... Oi. Tá bom. Depois. Como muita gente que veio em outras áreas, como por exemplo Santo Agostinho. Santo Agostinho ele vai traçar
uma ideia de mundo do além, de uma questão, de um mundo metafísico, e vai ser muito influenciado, por Platão. Então, pensa, da filosofia, obviamente a filosofia se desdobra sempre em outras áreas. A química é filosofia até que exista alguém que a desmembre e vire química, e assim também a astronomia, a medicina, quanta coisa quanta coisa não influencia a nossa própria área, a psicologia. Então eu fico pensando, como seria o mundo sem Platão, sem as ideias de Platão, sem os desdobramentos de Platão? É diferente, por exemplo, o que seria do mundo sem a minha pessoa. Tipo, sem a minha pessoa, você não estaria vendo esse vídeo e só. Seria diferente para a vida dos meus filhos? Não, porque eles não existiriam. Meu filho não existiria. E se um mundo sem Platão?